Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje como a gente cria uma API completa usando Node.js e MongoDB. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho do Node.js. Primeiro eu vou dar uma passadinha bem rápida. Se você quiser pode avançar no vídeo para ver direto o código e a parte da instalação, tá? Então o Node.js ele foi lançado em 2009, né? E a grande vantagem é que ele permite rodar códigos JavaScript fora do navegador. Então, o JavaScript era usado historicamente para aplicações web, para você fazer a parte de cliente, né, de manipulação do código HTML. E agora a gente consegue utilizar o JavaScript também para fazer aplicações mais robustas, com acesso a banco de dados, por exemplo. Tá? E ele é muito usado para a criação de APIs REST. APIs REST são APIs que a gente consegue comunicar com outras aplicações, independente da tecnologia. Vamos falar um pouquinho o que é uma API, né, para a gente poder entender o que é esse termo. A API é uma forma de fornecer recursos por meio de uma URL ou uma URI, um identificador, né, um endereço na internet, por exemplo. Tá? Ela fornece também algumas formas padronizadas de representação dos dados. Então, posso representar esses dados por meio de um XML, de um arquivo JSON, né, ou de um YAML. E outras formas também que a gente precisar fazer essa comunicação. E a vantagem é que a gente padroniza as formas de acesso usando os métodos do protocolo HTTP. A gente usa o método GET para consulta, o POST para inclusão, o PUT para alteração e o DELETE para exclusão. Então, nosso projeto é o seguinte: a gente vai ter aqui uma aplicação que a gente vai fazer uma inclusão de um JSON dentro de um banco de dados, usando uma API REST desenvolvida em Node.js. E depois a gente vai fazer o consumo, acessando aí por meio da própria API, para consultar todos os livros da nossa biblioteca, que tem os registros gravados de livros, de vários livros de autores diferentes. Tá? Esse projeto da biblioteca e como que a gente cria a base de dados, está na nossa outra playlist do MongoDB, que você pode conferir aqui no nosso canal. Então vamos agora fazer a instalação do Node.js, né? A primeira coisa é digitar aqui no Google Node.js. E aí a gente clica aqui na página principal do Node.js. Vamos dar um zoom aqui. Ele já direciona a gente para a página de download. Eu já posso fazer o download da última versão. A gente sempre vai baixar essa versão LTS, que é a versão de suporte a longo prazo. Tá? É uma versão mais estável em que a gente consegue ter menos problemas aí de instalação. Aqui ele está baixando aqui a versão. Então, ele já baixou aqui para mim. Eu vou acessar para poder fazer a instalação. Ele abre uma tela e simplesmente a gente pode ir avançando para poder fazer a instalação. Então, a primeira vez ele demora um pouquinho para calcular os recursos. E a gente vai seguir avançando. Vamos aceitar aqui os termos de serviço. Local padrão, arquivos de programas, Node.js. Vamos avançar. E aí pode mandar instalar com todos os recursos para ele poder facilitar aí a instalação. Aqui a gente pode avançar e vamos instalar o Node.js. Ele vai pedir permissões aqui do Windows para poder fazer a instalação. Então ele está instalando, vamos aguardar ele terminar. Pronto, depois é só finalizar e aí já tem o Node.js instalado na nossa máquina. Tá? Vamos testar agora como que a gente consegue ver se ele instalou corretamente. A gente abre um prompt de comando, né, iniciar, executar. E aí a gente pode, né, vamos limpar aqui a tela. Então a gente pode ver aqui a versão que ele instalou, Node-V, e dá a versão instalada, a última versão 20.11.0, que é a versão que eu estou instalando agora. Então agora já viu a versão do Node, vamos primeiro então criar uma função em JavaScript rodando aí fora do navegador. Tá? A primeira coisa é, vou vir aqui no meu prompt de comando, vou digitar Node, e aí ele entra no modo que eu posso programar uma funçãozinha JavaScript qualquer. Vou criar aqui uma funçãozinha para multiplicação, vai pegar um valor e outro valor e vai fazer a multiplicação de um pelo outro. Tá? Simplesmente uma funçãozinha
de testes, né, para a gente ver como é que funciona o JavaScript fora aí do navegador, né, usando aí a tecnologia do Node.js. E agora, já criei a função, simplesmente eu chamo a função e mando executar, está aqui corretamente. Já tenho aqui o Node funcionando, tudo bonitinho, já posso criar minha primeira aplicação, minha API REST em Node.js. Agora eu vou criar aqui a minha primeira API REST, mas para isso eu criei aqui uma pastinha chamada Projetos Node, dentro do meu diretório C2 pontos. Então aqui eu vou criar uma pasta para depois a gente startar o projeto no Node.js. Tá? Então, vou criar aqui uma nova pasta. Vou chamar ela de API REST Biblioteca. Vai consultar a biblioteca que a gente criou lá na playlist do MongoDB. Legal, já estou aqui dentro da pasta da API REST. Feito isso, eu vou navegar lá para o nosso Node.js. Vou sair aqui do Ctrl+C, ele sai, tá, gente? Ctrl+C de novo, né? Ele limpa. E aí eu vou navegar para a pastinha dentro do API REST Biblioteca que eu acabei de criar. Então eu vou ver aqui, cd, o nome da pasta Projetos Nodes que eu criei. cd espaço, o nome da pastinha API REST. Pronto, já estou aqui dentro da pasta API REST Biblioteca. E aí vou mandar startar, vou inicializar um projetinho Node usando o comando npm. npm, pessoal, é o gerenciador de pacotes do Node.js. Então, ele consegue instalar vários pacotes no projeto e a gente também consegue iniciar o esqueleto do projeto por meio desse comando. npm init -y, ele vai dar yes para todas as perguntas que vierem, né? Quando eu colocar ele e der um enter, eu vou ter que dar enter aqui nos nomes do pacote, colocar as versões padrão aqui, se eu quiser mudar. Posso colocar uma descrição, ponto de entrada. Então vou dando enter aqui. O npm -y, ele vai me dar essa opção já de dar um enter em todas as opções. Então criou aqui meu projetinho Node. Então se eu limpar aqui de novo, vou ver aqui dentro do meu API REST Biblioteca, ele tem um package.json, que é um arquivinho de configuração. Mas eu vou apagar esse cara aqui e vou criar de novo usando npm init -y, que é o modo mais rápido de criar o projeto. Pronto, ele já deu yes para todas as perguntas e já criou esse arquivinho chamado package.json, que é o que me dá todas as configurações aí do meu projeto. Então agora eu vou abrir aqui o meu projeto usando o VS Code, né? Eu tenho aqui o VS Code instalado, code espaço ponto, ele abre a raiz do projeto dentro do VS Code. E vai abrir aqui o VS Code, nome da minha pasta, vai ser o nome do projeto, package.json. O que é o package.json? É um arquivo de metadados aí do projeto. Ele me dá todas as informações do projeto, né? O nome, autor, versão. Ele define algumas dependências. Então, as bibliotecas que eu for adicionando, ele vai constar aí dentro do package.json. Depois você vai ver que ele gera também outro arquivo que é o package.json.lock. Aí ele trava as dependências para conseguir depois ter uma reprodutibilidade. Tá? É um arquivo de manifesto. Aqui vai fazer uma pequena alteração para permitir, dentro do meu package.json, eu vou colocar que eu quero rodar o meu programinha no Node.js, né? Usando a parte do ECMAScript, que é a versão mais moderna aí do Node.js, né? Ou melhor, do JavaScript. Vou colocar aqui uma chave valor dentro desse meu arquivo JSON. Vou colocar type module. Esse type module ele vai permitir que eu rode e que eu importe bibliotecas dentro do JavaScript no padrão do chamado ECMAScript, né? Esse cara aqui, ó, ECMAScript. Bom, legal. Vou salvar o meu package.json. O que a gente vai fazer? A gente vai agora acessar um site da internet para poder abrir mostrar para vocês a biblioteca que a gente vai usar, que é o Node.js Express.
Na verdade, ele é uma biblioteca para criação de aplicativos da web de forma bem simples. Ele é bem minimalista, né, para poder criar aplicações em Node.js. Tá? Então, tem uma forma de instalar isso, que é utilizar o gerenciador de pacotes do Node. Eu posso fazer isso tanto aqui dentro do meu terminal, né, que nem a gente está aqui. Né, poderia vir aqui, por exemplo, npm install. Ele vai fazer a instalação, é um comandinho de instalação que eu defino o nome da biblioteca, do pacote. Instale aí o pacote do Express, tá? Ou a gente vai passar a usar o terminal dentro da própria interface aqui do nosso VS Code, tá? Então eu posso, por exemplo, abrir aqui o terminal, Ctrl Shift, aspas simples, ele abre aqui o terminal, né? Abre, abrindo aqui a janelinha do terminal, tá? Então, abrir aqui o terminal, o novo terminal, vou mandar instalar usando npm install express. E aí ele vai instalar as versões aqui, a última versão do Express, que é uma biblioteca que permite que eu crie aplicações web dentro do Node.js, tá? Legal, já baixou aqui 64 pacotes que são as dependências. E aí eu já tenho essa biblioteca aqui na minha lista de dependências dentro do package.json. Agora eu vou criar aqui uma pastinha. Né? Vou primeiro voltar aqui para o projeto. Essa aqui é a raiz do projeto. Ele já criou aqui o package.json.lock, que é aquele arquivinho que ele define todas as versões e todas as dependências dos pacotes que eu estou utilizando. Então aqui eu vou criar na raiz do projeto. Ó, vou clicar aqui em cima do projeto. Clicar uma nova pastinha. Criar uma pasta chamada src de source. E dentro dela eu vou adicionar um arquivinho chamado app.js. Nesse cara eu vou utilizar o meu Express para testar se está subindo aqui a minha aplicação corretamente. Vou fazer a importação, né? A versão do JavaScript nova, que é o ECMAScript. O ECMAScript permite que eu faça importação usando essa sintaxe aqui import. Antigamente a gente usava o require. Então aqui eu vou instanciar um objeto, né? O app, que eu chamei aqui de app, que ele vai usar a biblioteca do Express. E aí eu vou utilizar um dos métodos desse objeto para fazer uma requisição via protocolo HTTP para a raiz da minha aplicação. Aqui a gente vai usar uma arrow function. Né? A arrow function ela permite criar uma função anônima dentro de uma aplicação em Node.js ou em JavaScript. Né? O que eu vou receber aqui? Eu vou fazer uma requisição, ele vai criar um objeto de requisição e vai me devolver um objeto com a resposta dessa requisição. A partir da resposta, eu vou pegar informações como o status da requisição, né, se foi bem sucedida ou não. Se ela foi bem sucedida, eu vou testar aqui, dar uma mensagem no navegador que está tudo certo, está tudo funcionando. Já tenho aqui uma mensagenzinha. Posso ou não colocar ponto e vírgula, tá, gente? Para quem é das antigas, gosta de colocar ponto e vírgula no JavaScript. E aí eu vou exportar isso para ser usado por outros arquivos dentro da minha aplicação. Então, eu só tenho aqui uma única função, estou exportando o export default, eu consigo fazer a exportação desse módulo, né? O Node.js ele trabalha com módulos, então esse arquivinho ele está criando uma função, eu estou exportando essa funçãozinha para poder fazer uma requisição, tá? E agora eu vou criar a parte que eu vou consumir isso e testar dentro do lado do servidor, né? Então isso aqui é como se fosse meu front, e aí eu vou fazer eu vou colocar essa interface para poder ficar disponível para as pessoas consumirem. Tá? Clicando aqui novamente na raiz do projeto, vou criar um outro arquivo fora da pastinha source. Né? Então vou clicar aqui certinho. Clica aqui fora, né? Mais fácil. Agora sim. Server.js.
na raiz da API REST biblioteca. Vou mandar importar aquela funçãozinha, né, que a gente fez uma requisição via GET. Onde que ela está? Ela está uma pastinha desse projeto, app.js é o nome do arquivo. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vou definir uma porta padrão. Minha porta padrão vai ser a porta 3000. A porta que não é utilizada por outras aplicações, tá? E vou mandar escutar, vou startar o meu servidor, né? Então a gente está rodando o Node.js, né? Um código JavaScript, como se simulasse um servidor na web. E para isso eu vou criar aqui uma requisição. Vou abrir aqui uma mensagem, né, falando que o meu servidor está disponível no console.log. Ele está escutando, ó, vou colocar aqui um atalho, servidor escutando. Aqui a gente coloca crase, tá, gente? Para poder concatenar texto com uma variável que a gente está utilizando. Está escutando aqui localhost na minha própria máquina. E aí eu coloco o sinal de dólar, abre e fecha chaves e coloco a porta que ele vai utilizar para escutar. Tá? Salvo isso. O que eu fiz aqui? Importei esse arquivo app.js, importei a função que está dentro do app.js aqui, né? E estou falando, ó, estou escutando requisições dentro do HTTP máquina local da porta 3000. Tá? Então vamos testar esse cara, vamos rodar a nossa primeira aplicação em Node. Limpei aqui o terminal. Para executar é só colocar Node espaço server.js e vou mandar rodar esse arquivo. Tá? Tem um errinho aqui, é bom que a gente já vê, né? Já consegue corrigir. Na arrow function faltou aqui o sinal de maior para concluir a arrow function, tá? Então beleza, vamos rodar de novo. Deixa eu só limpar antes para ficar bonitinho. Vou colocar a setinha para cima no teclado ali, roda de novo. Ele não salvei, né? Salvar. Agora sim, ele está escutando na porta localhost 2000. Eu posso clicar nesse endereço ou eu posso voltar lá no meu navegador para ver se está funcionando. Vou acessar aqui. Já está funcionando a aplicação. Meu servidor está escutando aqui na porta 3000. Então já tenho uma aplicação online. Agora a gente vai fazer os passos para criar a nossa API REST a partir dessa porta, a partir desse endereço que a gente está acessando. Agora eu vou instalar aqui uma biblioteca, dá o Ctrl C aqui para parar o nosso servidor. A gente vai instalar uma biblioteca bem útil para quando a gente está instalando, está configurando uma aplicação, então a gente precisa parar e startar o servidor toda hora, que é o NoDaemon. Tá? Essa biblioteca ela reinicia automaticamente a partir de qualquer alteração que a gente fizer no nosso código, ele reinicia o servidor e essa alteração já fica disponível no nosso uso. Né? Então vou mandar instalar aqui usando o gerenciador de pacotes npm, Node Package Manager. Instala aí para mim o NoDaemon. Está fazendo a instalação. Legal, já instalou. Se eu for aqui no package.json, aparece aqui para mim, eu vou colocar uma informação a mais dentro dos scripts. Eu quero rodar aqui o NoDaemon, né, para poder startar o meu servidor HTTP. Né? Vou colocar aqui. Eu vou estar usando isso em modo de desenvolvimento. É só para quando eu estiver desenvolvendo. Vou colocar, toda vez que eu mandar rodar o NoDaemon, ele vai executar o arquivo de entrada da minha aplicação, que é o server.js. Tá? Então, salvei. Vou testar esse cara agora. Ó. Limpo esse cara. E vou falar, ó, gerenciador de pacotes, executa para mim o script dev. Esse código nodemon.server.js. E agora, toda vez que eu
fizer qualquer alteração no meu código, ele automaticamente vai parar o servidor, né? Se eu vier aqui no app.js, não enter, salvar, ele para o servidor e starta de novo, tá vendo? Ó, ele parou aqui, restartou, e eu consigo ver as alterações, né? Utilizar aquelas alterações dentro do meu código. Bom, agora a gente vai fazer a instalação da biblioteca do Mongoose, que é uma biblioteca que permite acessar o MongoDB, tá? O que é o MongoDB? A gente tem uma playlist aí sobre o MongoDB, mas já tenho ele aqui aberto, e diz o seguinte, ó, eu tenho aqui já minha base de dados biblioteca, tem uma collection de livros. Eu vou permitir aqui que a minha API acesse essa coleção de livros que eu possa inserir, alterar, excluir e incluir, tá? Então, eu vou criar uma integração entre a minha aplicação, né, minha API REST, com o MongoDB, tá? Vou parar aqui meu servidor, Ctrl C ele para. E vou instalar aqui a biblioteca do Mongoose, tá? Para utilizar para poder fazer acesso ao MongoDB. Pronto, já instalou. Então, vou criar mais uma pastinha de configurações para poder acessar essa biblioteca. Vou vir aqui na raiz do meu projeto, clico aqui fora, em uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de config, de configuração. Vou adicionar um arquivo para conectar ao MongoDB. DB connect JS. Já tenho aqui o Mongoose instalado, né? Se eu for aqui no package.json, ele já deve aparecer aqui para mim, né? Tem aqui o MongoDB, ele vai acessar usando a última versão que eu instalei na minha máquina, tá? Vou mandar importar esse cara. Instalei o MongoDB, aí eu preciso instalar o Mongoose. Então eu tenho uma biblioteca para conectar o MongoDB e aí eu tenho uma outra para poder fazer a integração entre a nossa API REST e o MongoDB, tá? Que é o Mongoose. Agora sim, no meu package.json vai ter o MongoDB, a versão que eu vou utilizar, né? Então, o MongoDB, o Mongoose que faz essa integração. E aí eu volto aqui no dbconnect.js e vou fazer a importação do código, né, do Mongoose para poder ver se está funcionando ou não a minha API, tá? Vou importar o que? Eu quero importar uma biblioteca específica. E aí eu vou fazer uma chamada assíncrona, né? Por isso que tem esse async. É porque o banco às vezes demora um pouquinho para responder. Preciso ficar esperando isso. Conectar ao meu banco de dados, o MongoDB, e falar o seguinte, ó, Mongoose, conecta aí para mim. Aonde, né? Para passar aqui os parâmetros. MongoDB, MongoDB, faltou pontos, // localhost, a porta 27.017, que é a porta padrão do MongoDB, e vou acessar a base de dados da biblioteca, tá? Vou retornar essa conexão. Essa conexão eu vou usar no meu código para poder fazer insert, update, delete, select. Pronto, já fiz a integração aqui com a biblioteca e vou utilizar aqui no meu código. Legal, agora eu vou testar a minha conexão com o MongoDB. Para isso eu volto lá no app.js. E aqui dentro eu vou importar a biblioteca do MongoDB, né? Para fazer a conexão. Vou pegar a string de conexão lá dentro do meu arquivinho dbconnect. Conectar banco. Estou importando. Da onde? No diretório anterior. Ponto barra volta para o diretório anterior. Config barra nome do arquivo. Sempre coloca .js também, tá, gente? Para evitar problemas aí. Ele não, às vezes ele não encontra o arquivo se a gente não colocar isso. E aí eu vou colocar mais uma constante aqui, que é da minha conexão. Coloco aqui que vai ser uma chamada assíncrona, né? Então eu preciso, como a conexão ao banco é assíncrona, eu coloco esse await para esperar a conexão. E aí eu tento me conectar ao banco, vou colocar aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, ó, conexão.
No momento em que você estabelecer a conexão, e se der algum erro, eu vou capturar esse erro e vou jogar ele usando aqui minha arrow function para o console, para pegar as informações do erro. Console.erro, erro ao conectar, e coloco aqui o erro. Se der certo, né? A partir do momento que der certo, né? Que abriu a conexão, vou pegar as informações aí da conexão, né? Vou jogar aqui no meu console falando que está tudo certo. Console.log, conexão efetuada, sucesso. Então com o quê? Com o MongoDB, né? Conexão com o MongoDB efetuada com sucesso, tá? Legal, salvo esse cara aqui. Ele atualizou aqui o meu Node.js, né? Ele parou a aplicação, subiu de novo. Inicialmente ele fala que está escutando na porta 3000. Na sequência ele conseguiu conectar com o banco. Então quer dizer que a minha conexão com o banco de dados está efetuada com sucesso. Legal, agora a gente vai criar uma pastinha de modelagem para que a gente consiga consultar os livros da nossa biblioteca, né? Tá? Fazer alguma inclusão. Clico aqui fora, vou adicionar mais uma pastinha. Vou chamar esse cara de models. E dentro dela, criar um novo arquivo, livro.js. Aqui dentro eu vou importar as bibliotecas do Mongoose. O Mongoose ele permite que a gente crie um esquema, né? Uma estrutura dos dados que estão representados lá no MongoDB. Eu trago essa estrutura para trabalhar no meu código dentro do Node.js. Vou criar aqui um modelo para um livro, né? É um esquema. Então vou usar aqui a biblioteca Mongoose. Cria aí esquema. Abro parênteses, abro chaves e dentro das chaves vou colocar as informações dos campos, né? Quais campos que eu vou usar? Deixa eu lembrar aqui, vamos pegar a nosso MongoDB. Eu vou ter pelo menos o ID, né? O título, o autor, são informações que eu posso trazer para a minha biblioteca, né? Vou colocar o ID, o título, o autor, posso até colocar o ano, né? O preço. Vou colocar só por enquanto o ID para a gente testar. Coloco o tipo, né? O ID ele é gerado automaticamente pelo MongoDB. Então, ele vai usar um tipo de dado específico, né? Coloco aqui o types. Essas informações todas estão dentro da documentação da biblioteca Mongoose, tá? Então, tem um objeto aqui que vai ser o tipo do ID. Vou colocar informações do título. O título é uma string, mais fácil para a gente definir. E ele é obrigatório, né? Toda vez que eu trouxer um livro, eu quero que traga aí o título, ou toda vez que eu for inserir um livro, eu quero que ele tenha pelo menos um título e um autor. E o required me dá a informação da obrigatoriedade, tá? Legal, coloquei aqui o título, o autor e depois falo para ele não fazer controle de versão, né? Porque o MongoDB, comentou isso na outra playlist, ele faz controle de versão do documento. Eu não quero que ele gere essa sobrecarga, consumindo ainda mais disco da minha máquina, tá? E aí passo essa coleção para o Mongoose, passo as informações que eu criei aqui. Ó, o livro é uma camada de modelagem, né? Eu vou chamar só de livros, né? E vem da onde? Vem desse livro esquema. Vou exportar esse objeto livro aqui para a gente poder consumir em outros arquivos. Agora eu vou voltar lá para o nosso source, a nossa aplicação, e vou adicionar
mais um import aqui para conseguir acessar os livros. Então, import livro. Da onde? Da onde que está vindo essa informação? Vou subo um nível, né, uma pastinha, ponto barra, a camada de modelagem, models, barra livro.js. Então tá lá, a camada de modelagem, tem livro.js, é ela que eu estou importando aqui para minha máquina, tá? Legal. Então, vou criar aqui uma requisição via get, acessando diretamente aí o banco de dados, app.get. Vou acessar aqui. Eu vou colocar uma rota, né? Então aqui a gente vai definir uma rota. Aqui eu estou definindo uma rota raiz, né? A página raiz aqui da minha aplicação. O barra livros, eu estou falando o seguinte, acesse, eu vou permitir o acesso via método get a esse endereço aqui, localhost 2.3000 barra livro, tá? Esse acesso vai ser via chamada assíncrona. Eu vou ter aqui uma requisição, né? Um objeto de requisição, um objeto de resposta, faço a minha arrow function e vou retornar aqui os livros. Tá? Para isso eu preciso fazer algumas adaptações, eu preciso fazer uma busca de livros para poder retornar todos os livros da minha aplicação. Então aqui eu vou alterar a rota, né? Vou colocar livros para poder fazer a consulta de livros. Eu vou colocar aqui const, vou retornar uma lista de livros. E aí eu vou usar aquele objeto livro que a gente importou lá em cima, né? Ó, aqui em cima. E a partir dele eu consigo fazer chamadas ao banco de dados de forma transparente. Se eu der um find, por exemplo, não colocar nada, ele vai trazer todos os livros aí para mim. E aí retornando, eu dou um status 200, né, que é o código de sucesso de consulta. E vou dar uma mensagem aqui, vou imprimir os livros direto no navegador na hora que eu consultar esses livros. E está livros. Então agora, se eu for testar isso, vou abrir aqui o meu navegador, localhost 2.3000, coloco barra livros. Retorna aqui todos os livros da minha biblioteca, tem vários livros aqui cadastrados, tá? Então já tem aqui todas as informações necessárias. Então isso aqui é o método get, um método para consulta. Ele faz parte da primeira parte do CRUD, né? Que é a parte de create, read, update e delete. Uma outra forma de a gente fazer isso é usar um software para teste de APIs. Eu vou usar aqui o Postman, que é um software para fazer consultas de requisições, né, em APIs. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto, abri aqui o Postman. Vou criar aqui uma coleção de solicitações de API. Vou dar o nome aqui para minha coleção. Teste API YouTube. Legal. Agora eu vou fazer uma requisição, né? Vou adicionar uma requisição aquele endereço que a gente colocou ali, ó, http porta 3000, né? Uma requisição do que? Uma requisição via get, método get do protocolo HTTP, como é consulta, usando o método get, tá? Fiz aqui uma chamada para a raiz, aqui ele me retorna teste do Node.js. Se eu colocar aqui livros, vai me retornar todos os livros da minha biblioteca. Tá aqui uma lista de livros, né? Tem aqui o arquivo JSON, os dados brutos, e aqui tem os dados já formatados, bonitinhos, para a gente conseguir ver todos os livros, tá? Então, uma outra forma de consultar. Vou colocar aqui um nome para essa requisição, estar livros, e salvo aqui a lista de livros, tá? Agora a gente vai ver a parte de inclusão de um livro novo, né? Vamos voltar aqui para o código. Aqui depois do app.js eu vou adicionar aqui o suporte para que o Express entenda um arquivo JSON na hora que estiver vindo da nossa requisição. Vou colocar para ele usar aqui a aplicação modelo do JSON, express.json, tá? Com isso eu consigo aceitar
requisições usando JSON, né? Faltou aqui o parênteses. E agora eu vou criar a rota para fazer uma inclusão de um livro. Vou fazer um post, né? Usar o método post do protocolo HTTP. Então aqui depois do get, eu vou dar um enter. app.post. Vou passar aqui o endereço, né? /livros. E como a gente está acessando o banco de dados de forma assíncrona, vou colocar aqui a palavrinha-chave async, res. Legal. Aqui dentro eu vou criar o objeto livro que vai ser salvo no meu banco de dados. Então aqui eu crio o objeto, novo livro. Ele vai usar o esquema, né, do livro que a gente configurou na model, new livro. Você já até reconhece, né, que eu coloquei o nome errado. Agora eu coloquei, vou passar as informações da requisição para esse objeto. Ó, o título vai ser o que tiver na requisição, no corpo da requisição, quando eu passar lá o título. O autor, mesma coisa, rec, vou pegar a requisição, vou pegar o corpo dela, ponto, autor. Né? Poderia passar mais informações, mas por enquanto vou passar só o título e o autor. E a partir disso, eu vou pegar aqui um outro objeto para retornar o resultado aí dessa busca, dessa inclusão. Então, vou fazer o seguinte, ó, novo livro, que é o objeto que a gente criou, salva no banco de dados as informações que você for receber nessa API. Tá? E aí o resultado, eu vou mandar dar um status 201, que é o código de inclusão de livros, ou melhor, é o código, toda vez que a gente faz um post, se der sucesso, ele vai dar um código 201, tá? Que foi incluído com sucesso. E aí, junto com o código, eu já mostro lá o livro que ele gravou, retorno lá na nossa consulta esse livro. Então eu salvo aqui o meu código, já tenho a parte aqui do back-end para receber um novo livro, e eu volto lá para o meu Postman, vou criar uma nova solicitação, um novo request. Adiciono aqui um novo request, vou chamar esse cara de post livros. Aqui eu passo o mesmo endereço, ó, http localhost 3000/livros. Só que aqui o método é diferente, é o método post. Né? Vou salvar. E aqui eu vou passar os dados do livro. Vou clicar aqui em body, passar os dados brutos, vou passar um JSON. Eu vou ter aqui o título, novo livro, e aqui embaixo o autor. E vou mandar a requisição, né? Escolhi aqui dados brutos. Aqui eu poderia escolher o formato, eu deixei como JSON mesmo, tá? E aí faço a inclusão. Ele fez lá a inclusão e retornou o livro novo já inserido, inclusive tem aqui o ID. Se eu buscar esse livro lá no meu MongoDB, então find aqui, já vai aparecer lá embaixo as informações desse novo livro, tá? Ó, novo livro, o Fernando já está lá no banco de dados. Então nós fizemos aí a primeira parte da inclusão de um livro. Então falta a gente fazer a alteração, falta a gente fazer ainda a exclusão do livro. Agora a gente vai ver a parte de alteração. Como que eu altero aquele livro que a gente criou, esse novo livro. E vamos lá, voltar lá para o nosso código. Vamos criar aqui uma rota para fazer a alteração. app.put, vou usar o método put do protocolo HTTP. O caminho é /livros. E aí eu quero alterar um livro específico, não quero alterar todos de uma vez, né? E eu vou fazer uma solicitação assíncrona. Abre e fecha aqui minha arrow function. Vou fazer o update, né? Primeiro eu busco lá o ID. Ó, vou pegar aqui o livro a ser atualizado. Ele vai receber. Eu vou fazer uma consulta usando minha classe de modelagem. Vou buscar aqui o livro. E depois que eu utilizar aqui a consulta, eu já vou atualizar na sequência. Tá? Abre e fecha aqui dados do livro, o objeto, né? Vou pegar aqui o ID.
Da onde que vai vir o ID, né? Vou colocar aqui, vai vir da requisição, os parâmetros da requisição, vou pegar o ID, tá? Legal. Por quê? A gente vai ver que a gente vai passar esse parâmetro na própria chamada da URL, tá? Depois disso, ó, vou dar um Enter, só para ficar mais fácil da gente ler. Rec.body. Vou pegar o conteúdo que vai ser alterado. E aí eu falo, ó, ele criar uma nova instância aqui do livro, né? Pronto, já tenho aqui as informações para fazer a inclusão de um livro. Eu preciso passar o ID. Depois do barra livros, eu passo o ID, barra o ID do livro. E aí passo as informações do livro para ele poder fazer a alteração. Legal, mas ainda não terminei. O que eu preciso fazer ainda? Ó, deixei aqui os dados para consulta do livro e alteração. Se der tudo certo, vou fazer um teste de condicional aqui. Se o livro não for atualizado, ele não retornou aqui o livro, às vezes eu passei um ID errado, né? Ele não existe. Vou retornar um código de erro, né? Livro não encontrado, 404. E passo uma mensagenzinha lá com erro. Erro, vou colocar aqui. Livro não encontrado. Se não, retorno o código do 200 e já mando aqui as informações do novo livro atualizado com todos os dados, tá? Preciso só fechar aqui, ó. Deixa eu ver aqui as. Já abre e fecha um. Então esses dados aqui estão no lugar errado. Ó. Aqui abre e fecha o find one and update, que é o método do próprio MongoDB, tá? Ele permite fazer essa consulta de um livro específico ou de um item específico e depois atualizar. Aqui eu vou fechar a requisição put, tá? Legal, vou salvar. Se não tiver nenhum erro, né? Vamos ver aqui o que ele está achando errado. Aqui faltou abrir uma chaves, né? Aqui estou passando um objeto, sempre eu passo o objeto com as chaves. Agora foi. Então, vou testar aqui a inclusão. Volto lá no meu Postman. Vou testar aqui a alteração do livro. Vou criar uma nova chamada. Add request. Vou fazer uma chamada, né, via método put para o endereço barra livros. E aqui eu vou passar o ID do livro. Né? Primeiro eu preciso consultar um ID. Deixa eu só dar um nome para esse cara aqui. Alterar livros. Via método put. Vou consultar os livros aqui. Né? Vou dar um send. Aqui vai trazer todos os livros. Tem um ID gigante que eu posso passar. E aqui eu passo o ID desse cara na chamada. E coloco o corpo da requisição. Ó. Quero colocar um arquivo JSON. E aí o que eu vou alterar? O título. Título. Novo livro alterado. Falta uma vírgula. Testar a chamada. Pronto. Ele alterou o livro lá no banco. Se eu voltar aqui no MongoDB, dar um find, lá embaixo tem novo livro alterado. Fiz a alteração daquele livro específico, tá? Bom, agora a gente vai fazer a última parte do CRUD, né? A gente viu lá a criação com a inclusão via método post, a consulta com o método get, a alteração com o método put e agora já vê a exclusão com o método delete. Então eu volto lá para o meu código, volto lá para o app.js, digito lá o método para poder fazer a alteração. Vou criar uma rota, né? Ele vai alterar via livros, barra, vou pegar o ID via parâmetro, na própria requisição, e faço uma chamada assíncrona, recres, cria aqui minha arrow function. Aqui ele segue muito próximo do que a gente fez aqui na alteração. Posso até copiar o código do find one update. Vou copiar aqui, só que eu vou mudar o nome de livro atualizado para livro excluído.
E aqui não é find one update, vai ser find one and delete. Tá? Só que aqui eu não preciso de todas as informações que eu passei no livro, eu preciso só do ID. Né? Então eu vou apagar esse cara aqui. Find one and delete. Passo como parâmetro só o ID, que vai vir da própria requisição. E aí, se tudo der certo, né, vou fazer uma validação. Se o livro não for excluído, quer dizer que deu erro. E retorno o código de erro, código 200, ou melhor, código 404, informando que o livro não foi encontrado. Se der tudo certo, vou retornar o código de sucesso de exclusão. Código de sucesso para exclusão é o 204. Livro excluído, sucesso. Tá? Só não esquece de passar aqui o ID, senão ele vai excluindo o livro por específico. Se ele encontra um qualquer e vai excluindo. Sempre tem que colocar aqui o ID, e o ID a gente vai passar ali na própria requisição da chamada do livro. Tá? Salvei, volto lá para o meu Postman. Vou criar uma nova requisição. Método delete para excluir. Excluir livro. Tá? Legal, o caminho. Primeiro eu vou consultar aqui qual é o ID do livro. Né? Vou dar um send para fazer uma consulta, listar os livros. E pego esse ID aqui, que é um ID grande. Volto lá para a requisição, coloco http, né? Coloco aqui o ID desse livro específico. Tá? Se eu fizer isso e dar um send, ele vai me retornar aqui o código de sucesso. Ó, 204 quer dizer que ele conseguiu excluir o livro. Se eu voltar para o meu MongoDB, aqui era antes de fazer a exclusão, fazer um find, sumiu aquele livro específico. Tá? Então nós vimos aí os 4 métodos do CRUD completo usando nossa API. E agora a gente vai colocar mais um método de bônus, que é consultar um livro específico. Né? A gente fez a consulta geral de lista de livros, mas se eu quiser consultar um livro específico. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso código, .js. Vou colocar aqui na sequência, depois do web.get. Tá? Vou copiar esse cara inteiro. E aqui eu vou passar um ID. Eu quero consultar um livro específico, que eu vou buscar por meio desse ID. Né? Deixa eu apagar esse trecho de código aqui. Ó, o livro, primeiro eu vou buscar na minha base de dados, livro retornado, né? Vou fazer uma consulta, uma chamada assíncrona para o meu banco de dados e vou fazer uma consulta para o ID. Vou usar o método do MongoDB, findById. Eu pego o ID, né? Vou pegar aqui objeto, vou passar aqui o ID. E vai vir da onde? Vai vir da requisição, rec.params.id. E aí, vou retornar esse livro, né? Falar que eu encontrei o livro, código 200 de sucesso, e vou transformar esse livro retornado num arquivo JSON para poder retornar para a minha consulta. Tá? Passei aqui o ID, né, que nem a gente fez lá na alteração e na exclusão, e vou retornar esse cara para poder consultar. Volto lá, meu Postman, vou criar uma nova requisição, consulta por ID. Vou pegar aqui um livro específico, vou pegar esse cara aqui, consultar por ID, http //livros, e aqui eu colo o ID do livro. Tá? Ó, código 200 de sucesso trouxe aquele livro específico. Tá? Então eu consigo filtrar um livro pelo ID dele ou por qualquer outro parâmetro se eu passar essa informação na minha requisição. Então nós vimos aí a parte da história do Node.js e como que ele trouxe o JavaScript para fora do navegador, permitindo que a gente criasse aplicações de back-end também. Tá? Também vimos aí a parte de utilização de uma base de dados MongoDB para consumo dessa API, né? Para que a gente conseguisse inserir registros e consultar registros a partir de chamadas via métodos HTTP. Então você pode usar isso para o seu dia a dia para comunicação entre aplicações.
É isso, pessoal. Obrigado. Aproveite e curta o nosso canal para ver novos vídeos como esse. Valeu, pessoal!